ponto comum na dependência química e na codependência são os comportamentos, né? Obsessão, a gente tem a obsessão na dependência química, tem a obsessão na codependência, tem compulsão, nos dois tem a compulsão, a gente diz que na dependência química pela droga e no codependente de querer a ilusão de controlar a vida do outro, né? E também a codependência é um transtorno onde não tem cura, mas tem tratamento. Como na dependência química a gente fala de recaída, né? Entrou em tratamento, mas recaiu, na mesma forma acontece na codependência. Entra em tratamento, começa a haver algumas mudanças, mas em determinado momento se vê repetindo aquele velho padrão. Mas como já está fazendo uma reformulação, consegue parar e, opa, esse caminho eu já conheço e não dá certo, eu posso fazer um caminho diferente. É preciso entender que ele é responsável pela vida dele, eu sou responsável pela minha, eu não preciso mais justificar, não precisa mais alimentar a doença do outro, né? Então aí a gente chama de desligamento emocional, quando o dependente químico e o codependente vão se desligando, né? E a gente fala muito de um desligamento com amor, porque foram tantos anos, tanto tempo de relacionamento assim, ó, um em função da vida do outro, né? Principalmente o codependente vivendo a vida do dependente químico, que como agora deixar ele? Se eu deixar, ele pode morrer atropelado, se eu deixar, ele pode ter um acidente de carro, se eu deixar... E na verdade é ajudar esse codependente a ir se desligando, mas se desligar de uma forma que não traga culpa e sofrimento, né? Uma angústia além daquilo que possa ser natural em qualquer relação onde precisa haver uma separação. E aí possibilitar os dois uma qualidade de vida, um novo formato de relacionamento onde o codependente é responsável pelas suas próprias escolhas e o dependente químico também é responsável pelas suas próprias escolhas. Seja o dependente químico querer continuar usando ou não, mas essa pessoa que tem esse transtorno de codependência não vai mais ficar se cobrando, né, se punindo, julgando o tempo todo. Os dois são manipuladores. O dependente manipula para conseguir a droga e o codependente manipula para conseguir o controle do dependente químico, né? O codependente, a intenção dele é o tempo todo ficar controlando, né? E achar que esse controle é o que vai impedir dele usar a droga. E não é real. A gente ouve, ele está uma semana sem sair de casa. Está lá naquela ilusão de controle, porque ele pode estar dentro de casa e pode estar usando droga assim. Então não existe esse controle, não é real. E aí no tratamento ele vai fazendo contato com os mecanismos de defesa, né, com a negação, com a projeção, e vai podendo de alguma forma ir limpando esse relacionamento, limpando essa história, e cada um ali ser o que realmente sentir o que dá para sentir. Porque o que a gente diz dependente químico se droga para não sentir o ruim. E o codependente não sente porque não sabe o que sentir, nem quer sentir aquele mal-estar. Ele não quer sentir a tristeza, ele não quer sentir a raiva, ele não quer sentir a frustração, ele não quer sentir o medo. Então fica ali negando, só que todos esses sentimentos estão presentes, tanto na codependência como na dependência química. Então ninguém deixa, de alguma forma, de sentir. Está sentindo, mas não está lidando com os sentimentos. E aí o trabalho é esse, ajudar
esses pacientes a poderem sentir, se permitir sentir. Está com medo? Sentir o medo. Está com vergonha? Sentir a vergonha. Está frustrado? Sentir a frustração. E começarem a falar. E aquele convívio que a gente chama empobrecido, porque não sabem falar o que sentem, começa a mudar. Né? E podem falar assim o que sentem sem precisar gerar um conflito, né? Sem precisar gerar um atrito, porque vão aprender a conviver de uma forma saudável. O dependente químico vai em busca da primeira sensação, do primeiro uso de qualquer substância que alterou o seu pensamento, o seu sentimento, né? O seu funcionamento. E essa busca não consegue mais ser exatamente como aquele primeiro impacto. Ele vai ter outras e outras sensações, mas aquela não vai ter mais, né? Só que a gente está falando de doença. E quando se fala de doença, de perda de controle, porque o que é uma dependência química? O que é uma dependência? Qualquer situação de perda de controle da própria vida, né? Eu não tenho mais o controle sobre o meu uso da droga, né? O indivíduo não tem mais o controle sobre o uso da droga. Ele vai como uma ilusão, a gente chama muito de ilusão de controle, né? Aquela pessoa que, não, eu não sou dependente químico porque eu só bebo à noite. Mas passo o dia inteiro em função de esperar das 6 horas da tarde ou escurecer para começar a beber, né? A gente chama de padrão, né? Um padrão, até ele perder totalmente esse controle. Não tem mais isso, não tem mais esperar 6 horas da tarde. Ele vai beber às 6, ele vai beber às 5 da manhã, ele vai beber direto e perde o controle da própria vida, né? Acaba realmente não fazendo mais nada. Tudo que é importante na vida dele é conseguir a droga, é se anestesiar, seja qual for ela, né? E as pessoas às vezes têm dificuldade de fazer distinção do que é a droga lícita e a droga ilícita. E começam a acreditar que o tabaco e o álcool não têm esses prejuízos, mas eles estão dentro desses critérios da perda de controle. A gente diz que é uma doença primária é a dependência química. Por que é uma doença primária? Porque você nasce com uma predisposição, né? Ela não foi, a dependência química não foi causada por nenhum outro transtorno, né? O que pode acontecer são outros transtornos aparecerem por causa do uso da substância. Então, quando a gente trata um paciente, primeiro a gente precisa estar cuidando da dependência química, entrar na abstinência, né, para poder, de alguma forma, esse indivíduo sem nenhuma outra alteração. E aí depois a gente vai avaliando junto com um psiquiatra. A gente normalmente trabalha junto com um psiquiatra para juntos ir olhando esses outros transtornos, né? Algumas vezes precisa sim das drogas psicotrópicas, né? Como é uma doença fisiológica, psicológica e emocional, comportamental. Então a gente precisa do psicotrópico para ajudar o sujeito a sair da fissura, conter um pouco esse sofrimento e aos poucos ir tirando o medicamento para poder acessar esse indivíduo, começar a acessar esse indivíduo. E aí quando a gente começa a acessar o indivíduo, é que vai olhar para esse sujeito, né? Olhar para as necessidades desse sujeito, olhar para o que realmente ele vem buscando como parte da sua vida esse anestesiamento, né? Por que ele vem se anestesiando? O que ele pode encontrar para dar uma direção de vida para ele que não seja só a droga, né?
E o adoecimento é tão grande que você recebe um indivíduo já bem fragilizado. Outro dia eu recebi um na clínica que ele furou o palato, né? De tanto cheirar cocaína, ele estava com o palato furado. E ele chegou no consultório falando assim, né? E aí depois ele explicou que falava desse jeito porque senão o som saía pelo nariz e ninguém entendeu o que ele estava falando. E aí eu fui avaliando, né? Tentando assim para não criar resistência. E ele disse que estava ali não porque ele queria uma ajuda para parar de cheirar. O que ele queria era consertar o palato dele. Então é uma doença que o sujeito precisa estar muito motivado para se tratar, né? Porque as perdas são notórias, né? A perda familiar, a perda financeira, porque aos poucos ele vai perdendo, né? Tem um trabalho que ele ama muito, que ele gosta muito, que faz muito bem, mas chega naquele momento que ele tem aquela reunião marcada, mas ele está ali com o pensamento obsessivo dele voltado para o uso da droga. E aí ele vai perder aquela reunião, vai perder outra e acaba perdendo o trabalho. Como familiar também, né? A família vai chegando ao seu limite máximo, né? Porque também, na maioria das vezes, não entende o que é uma dependência química e começa a avaliar o sujeito como irresponsável, que não ama, que não se importa com o outro, né? E não se importa mesmo, porque naquele momento o que importa é satisfazer a sua necessidade, que é a droga. Mas quando essa família começa a entender o que é uma dependência química, já de alguma forma vai ajudar, né, esse sujeito no sentido de existir a cobrança, sim, né, mas saber que precisa buscar um tratamento. Sozinho a gente diz que não dá. Sozinho não dá nem para o dependente químico e sozinho não dá nem para o familiar, né? Então precisa sim de orientação profissional, de ajuda profissional, porque esse sujeito ele vai se isolando cada vez mais, né? Pela dificuldade que ele tem de lidar com as situações, ele perde a habilidade de se relacionar e começa a se isolar e fecha um grupo de amigos que tem o mesmo interesse. Então ele tem um ciclo com aquele grupo do mesmo interesse. Quando não, ele prefere se drogar sozinho. Então ele se isola em um ambiente que ele se sente seguro, que muitas vezes é o quarto, né? E tranca aquela porta lá e ali ele fica, né? E quando não, vai para o morro, vai para as favelas em busca da droga para estar ali se anestesiando, né? Então existe essa questão de que não é por não querer, né? Ele tem uma doença que foge do controle dele, né? E ele vai sempre em busca da satisfação desse prazer. Todas as outras coisas deixam de ser importantes, né? O que é importante para ele é aliviar a dor dele, aliviar o mal-estar dele.